E pessoalzinho do primeiro médio, né? Então hoje vamos, pessoal, né? Eu vou passar alguns recados. O primeiro recado aos pouquinhos agora eu estou aumentando a quantidade de conteúdos que a gente está vendo. Por quê? Para fazer a utilização do tempo das duas aulas que nós temos na terça-feira. Nós temos duas aulas seguidas, né? Nas últimas aulas eu fui dando conteúdo para uma aula só. E hoje eu estou dando conteúdo para duas aulas, né? Então eu coloquei os videozinhos aí curtos sobre o conteúdo, né, do final da apostila do caderno 1. E agora eu vou realizar com vocês a correção das atividades e vamos realizar essas atividades juntos, né? Então esse vídeo, a aula de hoje, ela está sendo focada em duas aulas dobradinhas conforme nós temos na terça-feira, tá bom, pessoal? Então vamos por partes aí, né? Iniciando aqui a correção e a realização dos exercícios a partir da página 382, tá? Que se refere à aula 10. Então nós vamos da aula 10 em diante até o final da apostila hoje, realizando e corrigindo os exercícios. Para casa, eu estou deixando as TMs e TCs nas páginas marcadas na agenda Edu, na tarefa de casa. Não passei fichamentos, resumos, mapas mentais. Eu quero que vocês realizem as TMs e TCs. O que for feito o que das tarefas sejam realizadas no plural, faça no plural. O que não dá para ser realizado no plural, que pede a leitura e a interpretação, leia, interprete, marque as partes importantes do texto, do livro-texto, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos iniciar a correção a partir da aula 10, tá? A realização e correção. Então, aqui na minha apostila já tem o gabarito, já tem as respostas. Então, o que eu sugiro? Antes de eu iniciar uma resolução, dê uma pausa no vídeo. Tente realizar sozinho. E depois você confere o resultado e assim por diante. Beleza, pessoal? É uma dica, tá bom? E assim a gente já vai se preparando para o processo das avaliações, né? Pois teremos avaliações. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O em classe aqui, observa o gráfico abaixo, né? Distribuição dos continentes e dos oceanos no globo. Então, nós temos aqui as áreas oceânicas, né? E o tamanho dos continentes dentro dessa quadrícula aqui, tá? Então, ó, a partir da análise e interpretação desse gráfico, o que é incorreto afirmar? Pessoal, aqui é incorreto afirmar, ó, a opção B. As áreas continentais são mais extensas, né? Na zona polar ártica do que na zona polar antártica. Não, é o inverso. As áreas polares, elas acabam sendo polar antártica, ela é maior do que a ártica. Porém, na interpretação da imagem do mapa, não é isso que está mostrando. Não está mostrando as áreas polares. Está mostrando as áreas oceânicas e o tamanho dos continentes em representatividade de porcentagem de solo, né, na Terra. Tudo bem, pessoal? A 2. É como se assim, pessoal, a pergunta está dizendo uma coisa e a resposta está falando outra coisa, nada a ver, sabe? Então vamos lá. 2. A partir da observação do planisfério abaixo, somente podemos afirmar que, né, a alternativa correta é essa aqui, a A. O continente americano é atravessado por diversas linhas de latitude norte e sul. Então aqui nós vemos no mapa que é isso realmente que está acontecendo. Acompanhe a seta aqui que eu estou colocando, né? Então o continente americano, ó, passa aqui, ó, Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Todas essas 4 linhas passam pelo continente americano, tá, pessoal? Aí é a proposta agora da jogada. Concluam a atividade 3 sozinho, né? Dê uma pausa no vídeo. Concluiu? Tira a pausa e vamos corrigir agora, tá? Então aqui no mapa da atividade 3, que é uma questão, ó, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tem um planisfério aqui invertido, né?
e tem as numerações. Então, ó, assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre a posição geográfica dos países 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, ó, o país 4, localizado, né, no hemisfério oriental, está em latitude maior do que o 3? Não, a primeira é falsa. Tá? Aqui agora 2, a segunda, né? O país 2 está em maior latitude e longitude que o país 3. Então, o país 2 está aqui, está em maior latitude do que o país... Sim, ela é correta, tá? O país 1 localiza-se no hemisfério ocidental em alta latitude. Então, o país 1 está aqui. País 1 localiza-se no hemisfério ocidental em alta latitude. Sim, é verdadeira. Latitude 0 é linha do Equador. Quanto mais se afasta, maior é a latitude, tanto para norte quanto para sul, né? E a 4. O país 13 está no hemisfério oeste e latitude maior que o país 1? O país 13 está em hemisfério oeste. Não, o país 13 está em hemisfério leste, né? Então aqui, né, acaba sendo essa situação, né? O norte marcado por essa direção aqui, ó. Então desse lado nós temos o leste, o oeste e o sul. Está invertido, né? Porque ó, a rosa dos ventos, ela está de cabeça para baixo, o mapa está de cabeça para baixo. Tá, pessoal? Beleza? Então a opção correta é a letra E, né? É F, V, V e F. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos para a atividade da página 387. Então, vou colocar aqui, página 387, né? Tem aí as três formas de divisão do Brasil, né? Então, aqui nós temos as formas segundo o IBGE, que separa o Brasil em 5 grandes áreas, né? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul. Já nas regiões geoeconômicas, né, criadas por Pedro Pinchas Geiger, divide o Brasil em 3 grandes áreas, que aqui no caso é levada em consideração não só a natureza como aqui é levada, mas a cultura das pessoas, o poder econômico, as tecnologias da região. Então, todas essas formas são levadas em consideração nessa divisão feita por Pedro Pinchas no ano de 1969, tá? Aqui agora, as regiões brasileiras, segundo Milton Santos, que ele faz a divisão tecnológica da coisa. Então, nós temos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Ele divide o Brasil em 4 regiões, né? A região amazônica, pega aqui, região nordeste, né, que está aqui, a divisão informacional técnico-científica, né? Então aqui as 4 regiões, amazônica, nordeste, centro-oeste e a concentrada, que pega Minas Gerais, Espírito Santo até o sul do Brasil, ali no último estado, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, aqui agora na atividade do Em Classe, né? Quando a apostila está assim, ela já dá a resposta da próxima, né? Mas não tem problema, mas vamos lá entender os raciocínios. Observe o mapa e a tabela a seguir que destacam as coordenadas geográficas dos pontos extremos do território continental brasileiro. Então, tá aqui a linha do Equador, certo? Latitude 0 grau, e quanto mais se afasta, maior vai ser essa latitude, certo? Então, aqui no âmbito das localizações. Então aqui nós temos a Ponta dos Seixas, a Serra da Contamana, aqui o Monte Caburaí, que é o ponto mais ao norte, e a Foz do Rio aqui, Arroio Chuí, tá? Então aqui, ó, com base na observação do mapa e nos conhecimentos que você tem sobre a localização geográfica do Brasil e os pontos extremos destacados na tabela, o número 2 e 3 são respectivamente. Então o número 2, né? O número 2 é a Ponta dos Seixas, pessoal, que está aqui, ó, tá? E o 3 é o Arroio Chuí, pela localização. Então aqui, ó, pela localização de 7 graus, 9 segundos, 9 minutos, sul. Então aqui, ó, da linha do Equador até a Ponta dos Seixas tem 7 graus de distância. E até o Rio Grande do Sul tem 33 graus. Então se completa aqui, ó. Tá, pessoal? Beleza? A 2
cite 2 exemplos desses problemas, né? Do problema aqui, ó, sobre o Brasil ter uma grande extensão. Então, primeira coisa aqui que surge, né? Dificuldade de construção e manutenção de vias de circulação. Vias de circulação são rodovias, estradas, tá? Encarecimento da distribuição de energia elétrica, porque para levar energia elétrica de um ponto ao outro, precisa de torres de energia, esses fios enormes. Por exemplo, a energia que vem para São Paulo sai lá de Foz do Iguaçu, tá? Ou seja, como é transportado para cá, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, essa energia que sai de Foz do Iguaçu? Torre de energia. E esses cabos elétricos enormes que parece que tem umas bolas de basquete neles, né? Aquela bola de basquete não é uma bola de basquete, é apenas uma bola para sinalização, que ali passa um fio, para quem está sobrevoando com helicóptero ou avião poder visualizar. Dificuldade de promover a integração econômica de suas diferentes regiões. Beleza, pessoal? A 3 aqui, né? Deixa eu virar aqui minha página. Atividade 3. Então, pessoal, né? A 3. Verificando o mapa considerando o Equador e Greenwich, é possível afirmar que o Brasil tem a maioria de suas áreas, de suas terras nos hemisférios. A maior parte é no hemisfério sul e a maior parte é no hemisfério ocidental, tá? Sul e ocidental, beleza? A 4, né? Quais elementos identificam uma região como um espaço geográfico relativamente homogêneo no território de um país? Então, quando fala de homogeneidade, fala de igualdade, né? Então, assim, quais elementos identificam essa região homogênea no território de um país? Então, aqui, galera, ó, eu vou selecionar o que eu quero como resposta, tá? Então, aqui, né? Para empreender no processo de regionalização, é preciso estabelecer um conjunto de objetivos e de critérios de como o território vai ser dividido, podendo ser critérios de ordem natural, política e econômica, que é o que nós vimos aqui, ó. Quais foram os critérios para a divisão de região? Então, na apostila vem falando sobre o IBGE, sobre a divisão do Pedro Pinchas e sobre a divisão do Milton Santos. Então, foram localizados, aliás, foram identificados alguns critérios aí, né? Então, aqui, ó, a partir dos mapas, comente os critérios utilizados para o estabelecimento de cada uma das 3 regionalizações do Brasil. Então, vamos lá. A região 1, pessoal, que é aqui, no caso, né? Então, aqui, ó, está dividido em regiões administrativas, certo? Como leva em conta a região 1? Então, na figura 1, leva em conta como critérios básicos elementos naturais e humanos e econômicos, tá? Pela divisão. Aí eu vou mudar a cor aqui. No caso, para a figura 2, é levado em consideração outras coisas. Então aqui, ó, opa. A divisão 2 apresentada, que são as geoeconômicas, leva em consideração elementos naturais, humanos e econômicos e despreza a divisão dos estados. Pode ver ó, que aqui, por exemplo, ó, aqui respeita a divisão dos estados. Aqui não respeita. Pode ver, Maranhão está cortado no meio, Minas Gerais perdeu um pedaço do norte, Tocantins está cortado no meio. Então, essa divisão, Mato Grosso perdeu o sul aqui para a região centro-sul. Então, não é respeitada a visão administrativa. É respeitada os aspectos naturais, humanos e econômicos. Tá? Já a terceira, feita por Milton Santos aqui agora, então vou mudar a cor da terceira para vocês não se confundirem. Então, será que dá para ver direito? Vamos ver. Então, a divisão da figura 3 leva em consideração o quê? Um nível de assimilação, trânsito de novas tecnologias, produção de informações nas regiões. Não ficou bom. Eu vou escolher uma cor clarinha aqui também. Pode ser até um azulzinho claro para ficar bom para visualizar. Então, leva em consideração a assimilação, né, dessas tecnologias, informações nas regiões. Tá? Aí, no caso da tarefa 6, pessoal, né? Então, aqui tem um mapa da Amazônia Legal. A gente já abordou que era a Amazônia Legal no conteúdo da aula passada, da aula anterior. E aqui no caso, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Isso. Aqui no caso, então, pessoal, ó, identifique esses 3 estados na ordem crescente dos números do mapa. Então, qual é o primeiro estado? Qual é o segundo estado e o terceiro estado? Então, o primeiro estado, galera, é o Pará.
o segundo estado é o Mato Grosso e o terceiro estado é Rondônia. Tá? Mencione os estados com área na Amazônia Legal, mas que não fazem parte da região norte. Então aqui, ó, o Mato Grosso e o Maranhão estão fazendo parte da Amazônia Legal, mas eles não fazem parte da região norte do país, tá? Beleza? A gente finalizou as aulas, as correções e as atividades de mais uma aula. Agora vamos para a página 391. A 391, né, acaba sendo uma aula bem curtinha, tá? Então aqui, 391. Então essa área aqui de fronteira que o Brasil tem com os outros países da América do Sul. E aqui, ó. Indique 2 problemas relacionados à segurança nacional e 2 problemas de ordem socioambiental que ocorrem ao longo da faixa de fronteira indicada no mapa. Então vamos lá. Então o que acontece aqui, né? Problemas relacionados à segurança nacional que nós vimos sobre o projeto Calha Norte, o projeto, né, de fiscalização desse processo todo relacionado à Amazônia, né? Então, esses fluxos transfronteiriços ilegais é alvo do que, pessoal? É alvo de contrabando, tá aqui. Problemas relacionados. Então, nós temos problemas de contrabando de armas, de drogas, fluxos ilegais de produtos industrializados aí, tá? Outro problema que nós temos, relacionado à questão agora socioambiental, então, problemas relacionados com a questão socioambiental. Nós podemos citar a saída de recursos da natureza, como por exemplo, contrabando de árvores, né, de madeira, o desmatamento, extinção das espécies, animais, biopirataria, né, contaminação hídrica. Então aqui, por exemplo, um problema grande que tem da biopirataria. Gente, a cada 10 animais, né, capturados no mato, animais silvestres, só um chega com vida no destino final. Então, numa escala de 100 animais, só 10 vão chegar com vida. Ou seja, 90 vão morrer no processo. 1.000 animais traficados, só 100 vão chegar com vida no destino final. Ou seja, 900 animais vão morrer pelo caminho. Esse é um problema da biopirataria, que o filme Rio, ele mostra nesse problema. Apesar que o filme Rio, ele faz uma misturada. Ele mistura a Amazônia com o Rio de Janeiro e aquele bando de pássaros. Não. A Amazônia é uma coisa, Rio de Janeiro é outra e os pássaros são outras. Então, no caso, mas o filme mostra o processo da biopirataria, tá? De uma maneira legal para uma criança entender, né? Ok? Na atividade 2 agora, da página 392, né? Nós temos aqui, no caso, ó, o projeto Calha Norte ele foi desenvolvido com o objetivo do quê, pessoal? Calha Norte, né? Eu falei na última aula. Eu coloquei o videozinho sobre o Calha Norte, né, mostrando, né? Bem legal. Reforçar a ocupação da fronteira do Brasil com a Colômbia e Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa e o Suriname. Esse é o objetivo do projeto Calha Norte. Que ele tá aqui, ó. Ele pega toda essa região aqui, ó. Esse é o projeto Calha Norte. Ele vai proteger o Brasil nessas fronteiras, tá? 3. Sobre a ocupação da região amazônica, assinale a afirmativa correta. Então, sobre a região amazônica, aqui, ó, opção C. Foi instalado um sistema de vigilância da Amazônia, que é o projeto Civan, tá? Que tem como objetivo fiscalizar as ações predatórias em relação à natureza e coibir o tráfico de drogas na imensa zona de fronteira norte do Brasil, tá? Beleza? Então aqui nós vamos para a próxima atividade, que está localizada na página 394. Vamos lá para a página 394. Aqui, atividade 1, né? Uma questão da PUC do Rio de Janeiro adaptada. O esquema da morfologia do assoalho submarino. Assoalho é o chão, tá? Assoalho do carro é o chão do carro. Assoalho submarino é o fundo do oceano. A superfície da Terra tem morfologias muito distintas, de acordo com o posicionamento continental ou oceânico da litosfera. Então, aqui no caso, né? Vamos lá. O ponto 1 é a plataforma continental. O 2, que é essa caída, a gente chama de talude.
Aí, o 3 são as ilhas vulcânicas formadas no subsolo submarino. O ponto 4, a dorsal oceânica, como se fosse uma cadeia de montanhas, o morro surgindo aqui, ó, por causa da movimentação e divisa tectônica, tá? E aqui o 5 é uma fossa oceânica. Um exemplo disso são as fossas das Marianas, lá no Oceano Pacífico, tá, pessoal? Beleza? Então, continuando aqui, tá? Atividade 2. Atividade 2, uma questão da FUVEST, né, que ela foi adaptada aí. Então, aqui no caso, né, com o auxílio da figura, identifique a associação correta a respeito das principais jazidas petrolíferas brasileiras localizadas na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, aqui está o território do Rio de Janeiro e aqui é a Bacia de Campos, né, onde estão localizadas as reservas de petróleo brasileiras. Então, aqui, ó, AC, a localização das jazidas, onde elas estão? Na plataforma continental e no talude continental, tá? Beleza? Ok? Então, vamos lá para 3. A atividade 3 está lá. 3 grandes Eldorados podem ser reconhecidos contemporaneamente. Os fundos oceânicos, ainda não regulamentados, a Antártida, partilhada entre as potências, e a Amazônia, única a pertencer, em sua maior parte, a um só Estado nacional. Quais os principais recursos associados ao Oceano Atlântico? Aqui, galera, ó, as principais bacias, né? Deixa eu mudar de cor, fica melhor para visualizar. As principais bacias de gás e petróleo, tá? Além dos grandes bancos de pesca, sal marinho, paisagens paradisíacas que podem ser usados como por exemplo, é usado grande parte do turismo do litoral brasileiro, né? Fernando de Noronha. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, em vigor internacionalmente a partir de 1994, o que é mar territorial? Então, vamos lá. É uma faixa de 12 milhas náuticas, tá? Cada milha náutica, galera, equivale a mais ou menos 1,8 km. Então, aqui são 22 quilômetros de largura que vem de distância, né? Então, essa é a primeira parte. A soberania plena vai além do litoral continental, vai até o mar territorial, né? Que é a plataforma continental, como é mostrado, né? Nessa imagem aqui, ó, por exemplo. Território da Amazônia Azul que eles querem adequar. Colocar mais, né? As zonas econômicas exclusivas e a plataforma continental. Tá bom? A 4, galera. Então tá aqui, ó. 4. Além do conceito de plataforma continental do ponto de vista geomorfológico, temos também o conceito de plataforma continental jurídica. O desenho a seguir mostra um dos critérios possíveis para a delimitação da plataforma continental jurídica do Brasil. Então aqui, ó, que a gente viu são as zonas econômicas exclusivas que pegam 200 milhas náuticas, a plataforma continental jurídica, né, que ela vai vir até essa distância, e a plataforma continental comum, não jurídica, tá? Então aqui caracterize a plataforma continental do ponto de vista geomorfológico. Justifique sua importância econômica para o Brasil. Então a gente vai falar como é a estrutura dela. Então, ó, a plataforma continental corresponde ao primeiro declive. Declive é a queda, tá, gente? No relevo submarino situado entre 0 e 200 metros de profundidade. Por que é importante? Pessoal, porque é onde existe a atividade pesqueira e as grandes reservas de petróleo. Beleza? A B. Discorra sobre a importância da plataforma continental jurídica, considerando a exploração do subsolo marinho. Tá? Então, qual é a vantagem de se estender a plataforma marítima de 200 para 350 milhas náuticas? Porque aí nós estaríamos nessa região aqui, ó. Nós conseguiríamos pegar essas regiões aqui, ó, que passa da Amazônia Azul até, e explorar esse território e ser proibido outros países explorarem esses territórios, porque faz parte da plataforma continental. Entendeu a sacada? Então, pessoal, né? A atividade 5 da página 396. A 396, uma questão da VUNESP, né? Que representa aqui a Amazônia Azul, no caso. Tá?
tem cerca de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. É um pouco maior do que metade do território brasileiro, né? Traçada ao longo do litoral. Então, sobre a Amazônia Azul, pessoal, o que nós podemos destacar aqui? Ó? Nós destacamos que nessa área o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania ou jurisdição para melhor salvaguardar a exploração, né? Aliás, explorar os recursos naturais nela existentes. É por isso que o Brasil tem grande interesse em fiscalizar a Amazônia Azul, tá? Galera, a próxima atividade, ela está localizada na página 399. Então vamos para lá. A página 399 vem as questões relacionadas aos fusos horários e tal. Então, né, relembrando aí o conteúdo que eu coloquei do videozinho, tem o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Quanto mais para a direita for, acrescenta-se 1 hora por fusos horários. Então dá para visualizar aqui, ó. Aqui, ó, cada fuso horário à direita, a leste, acrescenta-se 1 hora. Cada fuso horário à esquerda diminui-se 1 hora, certo? Aí existe, do outro lado da Terra, então o que acontece? Do outro lado, não tem o meridiano de Greenwich, tem a linha internacional de data. A linha internacional de data, ela faz a separação dos dias na Terra. Então, ao lado direito da linha internacional de data é menos um dia. Ao lado esquerdo é mais um dia. E a Terra gira da esquerda para a direita. Então, vamos imaginar que o Sol esteja aqui. E a Terra está girando nesse sentido aqui, ó. Automaticamente, quando a linha internacional de data passa na frente do Sol, muda-se o dia. E assim por diante. Então, vamos lá para a atividade 1. Agora eu vou diminuir um pouquinho para ficar legal para visualizarmos. Bora, né? Eu acho que eu estou precisando de óculos. Sim. Ao longo do meridiano 180 graus, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de data, e lá um novo dia estará se iniciando. Então aqui, ó, considere que a localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas do domingo. Então aqui, ó, 11 horas no domingo, no dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, a localidade A, voltando, olha aqui, ó, menos um dia, certo? Então, que horas, né? Que de horas e dias será? Será que, ó, dia 11, sábado, dia 21, tá? Então, aqui, né? O horário, 11 horas, né? Desculpa. Tá aqui o horário, 11 horas, o dia da semana, sábado, e o dia do mês, 21. Então, aqui ainda é dia 21. Aí, quando essa parte passar pelo Sol, Sol não, perdão. Quando essa parte passar da meia-noite aqui, ou o outro lado do globo passar, né, do meio-dia, aí esse lado, o ponto B, terá passado por essa linha internacional de data, mudando a data. E aí a Terra vai girando. E aí, por exemplo, aqui a Sibéria vai passar pela linha internacional de data. Depois, assim por diante, tá? Passou pela linha, mudou a data. Tá, pessoal? Eu preciso achar o meu globo para ajudá-los. 2. Sendo 30 graus oeste a longitude do meridiano central de um determinado fuso horário, seus meridianos limites são, respectivamente, aqueles correspondentes às longitudes. Então, cada fuso, galera, aqui ó, é marcado 15 graus. E a cada 15 graus corresponde a 165 graus até 150. 150 até 135. E assim por diante. Cada fuso são 15 graus. E cada 15 graus corresponde a 1 hora. Tá? Então aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Sendo 30 graus oeste de longitude do meridiano central de um determinado, né? Então o eixo central corresponde a isso aqui, galera, ó. Você está no meio de 22 graus oeste e 37,5 graus oeste, tá? O W significa oeste, tá bom?
Aqui agora, ó, atividade 3. Um avião Concorde é um tipo de avião, tá? Decola de Londres a 51 graus, 30 minutos e 30 segundos norte, no hemisfério norte ele tá. 0 graus, 7 minutos e 32 segundos no hemisfério oeste. Quando os relógios marcam 12 horas, voa diretamente para o Rio de Janeiro. E aí tem a localização aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui, 22 graus, 54 minutos e sul e 43 graus e 12 minutos oeste. Em sentido contrário da rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de voo. Qual é a hora local na capital carioca no momento da aterrissagem desse avião? Então ele levantou o voo aqui, ó, de Londres, com essa latitude e longitude. E ele pousou aqui, né? Ou seja, quantos fusos tem? Né? Quando o relógio marca 12 horas, ele voa diretamente para o Rio de Janeiro, certo? Então, quando o relógio sai de Londres, tá? Então ele está saindo, decola de Londres, quando os relógios marcam meio-dia no Brasil. No Brasil. Voa diretamente para o Rio de Janeiro, em sentido contrário à rotação da Terra, que pousa após 4 horas de voo. Então, aqui o que acontece? Londres são 9 horas da manhã. Aí ele vai pousar 4 horas depois no Rio de Janeiro. Por quê? A cidade de Londres, olha aqui, pessoal. A cidade de Londres está aqui. O Rio de Janeiro está aqui. Opa. Então essa é a distância, né? De Londres para o Rio de Janeiro. Que vai estar aqui mais ou menos. Então nós temos, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Um fuso. Aliás, o fuso 0, né? Deixa eu deletar essa linha aqui. O fuso 0. Então, ó, o Rio de Janeiro está -1, -2, -3 fusos em relação à Inglaterra, a Londres. Então, 1 hora de voo, desculpa, saindo às 9 da manhã e diminuindo aí, né? As projeções. A Terra está girando. -1, -2, -3. Aqui são 9 horas da manhã. Mais a hora de voo. Então, essa é a localização, desculpa, esse é o horário da chegada do voo, né? Às 13 horas no Rio de Janeiro, tá? Agora, pessoal, continuando aí, vamos para a atividade da página 401. Então, aqui, ó, nós temos os fusos horários brasileiros, né? Então, nós temos 4 fusos horários. Esse é o primeiro, que pega as ilhas. Esse é o segundo, que é o horário legal, que é o de Brasília. Então, esse é o terceiro fuso. E este é o quarto fuso, que pega o Acre e um pedaço do Amazonas. Tá? Então, temos 4 fusos horários no Brasil. O horário de verão é o quê? Para a economia de energia, os relógios são adiantados 1 hora. Assim, as pessoas chegam em casa e ainda tem luz solar, então economiza-se energia. Nesse período do verão, que no período do verão nós temos cerca de... os dias chegam até a ter 14 horas, né? A iluminação do sol por até 14 horas. Então aproveita esse processo. Então aqui no Em Classe, galera, ó, vamos lá. O movimento da Terra de oeste para leste e a existência de referenciais de localização como as coordenadas geográficas permitem aos seres humanos orientarem-se em relação à direção a ser tomada e as diferenças de fuso horário. Nesse sentido, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, de acordo com o mapa. Um pesquisador partindo de João Pessoa, na Paraíba, para Boa Vista por via aérea, em voo direto, viajará no sentido. Então, ó, vamos lá. João Pessoa para Boa Vista. Qual o sentido? Olha a Rosa dos Ventos aqui, ó. A direção é essa. Opa. A direção é esta aqui, ó. Então, para onde está indo, né?
automaticamente está saindo, né? Aqui no caso, vamos lá. Viajará no sentido, né, sudeste para chegada onde, né? Então, as lacunas aqui, o seu relógio será o quê? Atrasado, né? Estará atrasado na chegada do destino. Por quê? Por causa disso. O camarada tá saindo daqui e ele passou por um fuso horário, chegando aqui. Então, quando eu chegar, eu vou ter que adiantar, ó. Desculpa atrasar o meu relógio em 1 hora, tá? Então, isso que ocorre ali. Agora, a 2. Virando a página. Aqui, galera, ó. Então, né, quando a gente comenta aqui, ó, em que horário o avião A vai pousar no aeroporto da cidade de Manaus? Então, vamos lá, ó. Na última etapa de uma competição aeronáutica internacional, uma equipe formada pelos aviões A e B tem a seguinte tarefa para realizar. O avião A deverá sair às 13 horas, hora local, da cidade de Vila dos Remédios, Fernando de Noronha. Tá aqui. Né? Vila dos Remédios, Fernando de Noronha. Tá aqui. E com destino à cidade de Manaus. O avião B somente poderá sair da cidade de Vila dos Remédios após a chegada do avião A em Manaus. Então vai sair o avião A para Manaus. Quando o avião A chegar aqui em Manaus, aí o avião B vai poder sair de Fernando de Noronha, sentido Manaus também. Para realizar essa tarefa, os pilotos receberam as seguintes informações técnicas. A cidade de Vila dos Remédios está no primeiro fuso horário do Brasil. A cidade de Manaus está localizada no terceiro fuso horário do Brasil. E o tempo de voo entre as duas cidades tem uma duração de 8 horas. Tá? Então, vamos lá. Com base no texto acima, né, vamos lá interpretar a questão. Em que horário o avião A vai pousar no aeroporto da cidade de Manaus? Então, se ele está saindo daqui no primeiro horário, no primeiro fuso, então ele vai demorar 8 horas de voo. Só que eu tenho que diminuir 2 horas, porque eu tenho 2 fusos horários desse primeiro fuso até este, certo? Então, é aqui, ó. As horas no terceiro fuso, onde está situada a cidade de Manaus, encontra-se 2 horas atrasado em relação ao primeiro fuso, tá? Que está localizado na Vila dos Remédios. Quando o avião A decolar da Vila dos Remédios às 13 horas, serão 11 horas em Manaus. Então ele vai chegar às 19 horas. Então aqui, ele está saindo daqui às 11 horas, desculpa, às 13 horas daqui. Manaus está 2 horas atrasado. Beleza, ele está saindo aqui às 13 horas. São 8 horas de voo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Menos 2 horas de fuso, 19 horas. Em qual horário o avião B vai decolar da Vila dos Remédios? Se demora 8 horas para chegar, o segundo avião vai decolar às 21 horas. Quando ele for passando quando ele for passando pela faixa do fuso, e aí ele vai diminuindo as horas depois de voo, né? Aliás, ele vai diminuir e arrumar o relógio dele em 2 horas a menos, tá? Então, isso que vai acontecendo. Ele vai chegar às 21 horas. Questão 3. Um avião parte de Rio Branco, no Acre. Beleza, Rio Branco tá aqui. Rio Branco. Às 10 horas da manhã do dia 15 de julho, com destino ao Rio de Janeiro. Tá. O avião vai sair daqui e vai até o Rio de Janeiro. Ok, no dia 15 de julho. O tempo de viagem é de 4 horas. Pergunta-se, né? A hora no Rio de Janeiro no momento da decolagem. Tá. Se o cara tá saindo daqui às 10 horas da manhã, que horas será no Rio de Janeiro? Né? Então será meio-dia. Por quê? Porque eu tenho 2 fusos, ó. 1, 2. 2 fusos de diferença em relação ao Rio.
tá? Aí, ó, B2. Hora que o relógio do passageiro estaria marcando a chegada no Rio de Janeiro, caso o relógio não tivesse sido acertado. Se aqui são 10 horas da manhã, ele vai chegar lá e está dizendo que são 4 horas de viagem. Então 10, 11, 12, 13, 14 horas da tarde. Tá? 3. Hora no Rio de Janeiro no momento do pouso. Então horas do Rio de Janeiro. Então vai estar sendo marcado no Rio de Janeiro 16 horas. Tá? Porque quanto mais para a direita eu for, eu acrescento uma hora. Um fuso, 1 hora, 2 fusos, 2 horas, 3 fusos, 3 horas e assim por diante. 4. A hora em Rio Branco no momento do pouso do Rio de Janeiro. Tá, então a hora do pouso vai ser que hora? Se ele está saindo daqui 10 horas da manhã e foi embora, 4 horas depois aqui será 14 horas. E 5. Hora em Londres no momento da decolagem para Rio Branco. Então a hora em Londres, aqui ó, o Rio de Janeiro está no terceiro fuso, ao meridiano de Greenwich. Já o Acre está no quinto fuso. Então Londres está 5 horas à frente do Acre. Então, hora que em Londres no momento da decolagem, se aqui são 10 horas da manhã, mais 5 horas, porque está no quinto fuso. 11, 12, 13, 14, 15 horas. Opção B correta, galera. Tá bom? A questão 4. Vamos lá. A questão 4, no 30 de março, aliás, no dia 30 de março, começa o British Summertime, né? O horário de verão britânico, que substitui o Greenwich Mean Time, que é a hora normal de Greenwich, de Londres, tá? Então aqui até 26 de outubro de 2014. Assim, a 1 hora da madrugada de sábado para domingo, todos os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Então aqui, ó, com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda: que tipo de alteração o passageiro que chega ao aeroporto de Londres em 1º de abril, proveniente na cidade de Recife, no Brasil, deve fazer em seu relógio? Então, galera, vamos lá. O relógio do camarada aqui, ó, da cidade de Recife, em Pernambuco, ele tá no fuso de Brasília, no fuso horário de Brasília. E aqui, ó, ele apresenta uma hora oficial de Brasília que encontra-se a 3 horas atrasadas em relação ao fuso de Greenwich. Ou seja, o passageiro que desembarcar no aeroporto de Londres, ele vai ter que adiantar o relógio 4 horas. Por quê? 3 horas de um fuso, de 3 fusos do Brasil até lá, mais 1 hora porque o relógio foi adiantado. Tá, pessoal? Então, pessoal, vamos lá continuar na gravação, né? Aqui, a atividade 5 agora. Entre outubro e fevereiro a cada ano, em alguns estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios permanecem adiantados em 1 hora, passando a vigorar o chamado horário de verão. Essa medida que se repete todos os anos visa. Se repetia todos os anos, né? Esse ano não aconteceu o horário de verão. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Aqui, ó. Promover uma economia de energia, permitindo melhor aproveitamento, como eu havia comentado já, tá? Então, esse ano a gente vai fazer uma análise quanto foi economizado ou não foi economizado mudando o fuso, tá bom? Questão 6, pessoal, aqui, ó, né? O Brasil, estados que adotaram horário de verão entre 2013 e 2004. Então, são esses estados aqui, ó, tá? Não é interessante para o Brasil os outros estados colocarem horário de verão, sabe por quê? Porque, conforme vocês viram no vídeo lá de rotação e translação, a parte da translação, a linha do Equador, ela está passando bem aqui, ó. Então, o que acontece? Quanto mais perto da linha do Equador, os dias e as horas, aliás, os dias e as noites têm a mesma quantidade de horas, cerca de 12 horas. Quanto mais se afasta, né, da linha do Equador, o dia e a noite têm mais horas. No caso, o dia tem mais horas no período do verão e a noite tem mais horas no período do inverno, tá? Então, ó, a exclusão do grande número de estados brasileiros do horário de verão é explicada pela seguinte razão aqui, ó. A sua baixa latitude provoca uma reduzida variação de duração dos dias. Como o videozinho mostrou, das estações do ano,
Tem dias no verão que chega a durar com luz do sol 14 horas. E à noite passa a durar menos horas, cerca de 10 horas. No inverno, ao contrário, a noite chega a durar cerca de 14 horas e o dia chega a durar 10 horas, né? Então é isso. Aí, galera, nós finalizamos aqui as correções, tá? Realizem um rumo ao Enem, tá? Eu vou colocar na próxima aula, o gabarito do rumo ao Enem. Então, realizem um rumo ao Enem, tá? Também, realizando um rumo ao Enem, né? Realizem no plural e dessa maneira eu vou receber esses arquivos de vocês e poder avaliá-los aí com as notas em si. E na aula da próxima semana eu coloco o gabarito do Enem, do rumo ao Enem, na Agenda Edu, tá bom, galera? Bom, espero que vocês tenham conseguido aí realizar a correção de vocês. Qualquer dúvida, envie para o meu e-mail, tá? Que vocês já têm meu e-mail, tá bom? Estou à disposição aí para poder ajudá-los sempre que solicitarem. Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais. O importante é não ter dúvida, tá bom, pessoal? Mas enfim, desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima aula. Saudade, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.